pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do nosso curso Sounds of Letters. Na aula passada, a gente explorou um dos detalhes que mais confundem os alunos na hora de falar inglês, que é o som do ED no final dos verbos regulares. Vimos quando ele soa como T, quando ele soa como D ou ID, e como isso muda totalmente a pronúncia das palavras. Também mergulhamos nos diferentes tipos de entonação, o famoso falling and rising intonation, e até mesmo o non-final intonation, que deixa a fala mais fluida, natural e expressiva. Hoje, seguimos no universo dos sons, focando agora na estrutura interna das palavras. Vamos falar sobre separação silábica, ou syllable division, e entender como as palavras se dividem em pequenos blocos sonoros. Isso vai te ajudar a pronunciar melhor e entender o ritmo das frases e até mesmo se sentir mais confiante na hora de falar o, o inglês. Né? E para deixar esse conteúdo ainda mais completo, também vamos falar sobre o word stress, ou seja, qual sílaba recebe mais força dentro da palavra. Mas para isso, eu vou chamar agora a maravilhosa Thaís, que vai te mostrar como identificar e usar corretamente a acentuação tônica em inglês. Thaís, é com você. Muito obrigada, Ronaldo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís. Também estava na última aula falando um pouquinho sobre intonation e hoje nós vamos falar sobre word stress, ou no nosso português, sílaba tônica. Bom, como o Rô já disse, a sílaba tônica nada mais é que uma ênfase sonora dentro da palavra, certo? Nós temos algumas regrinhas para word stress no inglês. A primeira delas é que cada palavra só pode ter uma sílaba tônica, só pode ter um stress, digamos assim. Se a palavra for mais longa, nós podemos ter o que chamamos de secondary stress, que seria uma segunda sílaba tônica secundária. Bem isso, uma sílaba tônica secundária, que seria mais fraca, ok? Pois não pode ter duas sílabas tônicas, não é mesmo? Seria mais fraca e somente em palavras longas, ok? A segunda regra também é uma das regras principais para word stress, é que você só pode ter sílaba tônica em vogais. Não existe sílaba tônica em consoante. Então, somente as vowels podem ser word stress, só podem ser stress dentro de uma palavra, ok? Passa para mim, por favor, o slide, produção. Algumas outras regras é que quando a gente tem o stress na primeira sílaba, como por exemplo, em substantivos, em nouns, como present, export, China and table, nós temos duas sílabas cada uma dessas palavras e, por serem substantivos, elas vão estar na primeira, ok? Também isso em adjetivos, ok? Duas sílabas, adjetivo, a sílaba tônica vai estar na primeira, ou a stress vai estar na primeira. Lembrando sempre que em vogais. Nos adjetivos, nós temos como exemplo slender, happy, clever, ok? O stress na última sílaba vai ser em verbos que têm duas sílabas, ok? Present, export, decide, begin. Tudo bem? Estresse na penúltima sílaba, ok? Na penúltima sílaba, não está que ali embaixo, é a terceira regra ali no slide. Stress na última sílaba, nós teremos duas regrinhas ali no meio, ok? Terminados, palavras terminadas em IC, como graphic, geographic and geology, ok? E terminadas em S-I-O-N ou T-I-O-N, television, revelation, ok? Na antepenúltima sílaba, o stress estará na antepenúltima sílaba em palavras terminadas em CI,
TI, PHI ou GI, como nos exemplos Democracy, Photographic and Geology, ok? E em palavras terminadas em AL, a sílaba tônica também estará na antepenúltima, como por exemplo em critical and geological, ok? Pode passar para mim, produção. Muito obrigada. Na última sílaba, como eu falei anteriormente, nós temos um slide. Present, sport, decide, began, todos eles verbos de 2 sílabas, ok, galera? Como eu falei anteriormente. E em palavras compostas, que são palavras, literalmente são palavras que são 2 palavras juntas. Isso mesmo que vocês escutaram, são 2 palavras juntas, ou 2 conceitos juntos. Palavras compostas e substantivos. A primeira, a sílaba tônica, o stress, estará na primeira parte da palavra, como por exemplo em blackbird and greenhouse. Nos adjetivos, estará na segunda parte, como por exemplo bad-tempered and old-fashioned. Na segunda parte, mas no meio, tá, galera? E em verbos estará no final da palavra, como understand, overflow. Tudo bem? E isso são as regras principais das word stress. Só que tem uma coisa, galera. Word stress, assim como separação silábica, também vai muito da pronúncia. A gente, para fazer essa separação silábica, que o Ronaldo já vai explicar para vocês, você utiliza fonética, assim como nas word stress. Só que isso vai variar. Vai variar de sotaque, vai variar da sonoridade no geral da palavra, vai variar no modo que a pessoa está falando, na entonação que ela está usando. Às vezes ela quer destacar uma palavra específica na frase, ou destacar uma parte de uma palavra específica numa frase, então ela vai mudar essa word stress para se adequar melhor nessa montanha-russa sonora, né? Que a gente fala. Então, o inglês, ele tem essas regras, mas elas não são fixas, ok? Então, pode mudar. Porque o que acontece é que a fonética no inglês, ela é muito subjetiva. Ela muda muito de acordo com como a pessoa fala. Às vezes a pessoa fala mais para dentro, a pessoa às vezes fala mais para fora, às vezes a pessoa tem língua presa, às vezes a pessoa é de uma região diferente, possui um sotaque diferente, às vezes ela tem uma voz mais aguda, uma voz mais grave, então vai depender muito, tá bom? Então, não saibam que essas regras existem, mas não se apeguem tanto a elas, porque elas não vão ser regras absolutas para a fonética no inglês, tá bom? E agora eu passo para o Ronaldo para ele falar sobre separação silábica para gente. A separação silábica do inglês, né, diferente do português, ela é baseada na pronúncia, sempre relacionada a um número de sons vocálicos, como mostra os exemplos abaixo, como busy, com 2 sílabas, person, são 2 sílabas, e automatic, com 4 sílabas. Diferente do português, que tem uma divisão silábica mais visual e baseada nas letras, o inglês ele segue uma lógica sonora. Isso significa que cada sílaba corresponde a um único som de vogal. Então, não adianta contar só pelas letras, é importante escutar os sons. Por exemplo, na palavra baby, tem 2 sílabas. Ou como em computer, tem 3 sílabas. Apesar de serem palavras com várias letras, né, o que define a sílaba é o som das vogais. Assim como a palavra pencil também segue essa lógica e se divide como pen, com 2 sílabas, né? Uma das primeiras regrinhas que a gente ensina é que quando há uma consoante entre 2 vogais, essa consoante costuma ser puxada para a segunda sílaba. É o que acontece com palavras como letter, como winter ou happy. O som flui melhor. Pode passar o slide.
Toda sílaba, ela precisa ter uma vogal ou um som vocálico, né? Como eu expliquei anteriormente, nas palavras baby, vocês conseguem perceber que a gente tem duas sílabas, porque tem dois sons vocálicos, que é o A e o Y, que funcionam como som vocálico em baby. Ou think, que tem também com think, é uma palavra tipo que tem uma única sílaba. Tipo, você só, por mais que tenham muitas letras, ela só vai ter uma única sílaba, né? Agora, uma exceção importante quando a gente fala sobre separação silábica é quando a gente tem dígrafos, ou seja, são duas letras que formam um único som, como TH, TH, SH e PH. Essas letras, elas não podem ser separadas, né? Por exemplo, na palavra brother, esse TH, ele é junto, então ele sempre vai ter que permanecer junto na separação silábica. Então se divide em brother e não brother com TH numa única sílaba e um ER no final, né? O mesmo vale para photo, cheese, né, que é só uma sílaba, inclusive porque o som desse E, ele é um E longo, né, então ele tem esse som de cheese e não forma uma nova sílaba, né. Outra regra muito prática é quando a gente fala sobre prefixos e sufixos, né, geralmente formam sílabas separadas. Isso ajuda a entender melhor a formação da palavra e também a facilitar a pronúncia dela. Por exemplo, na palavra underestimate, esse under, ele já está junto, porque ele é um prefixo. Então, underestimate, ele já é uma única sílaba, né? Ou então, em geography, tipo, esse graph, ele também permanece junto, né? E é claro que um som clássico do inglês é aquele que as pessoas falam que é o Magic E, que já foi falado em aulas anteriores, né? Ou como ele é comumente conhecido, o Silent E, né? Ele é mudo no final das palavras, como em cake, bike, time. Esse E, ele não conta como uma sílaba, porque ele não tem um som próprio. Ele serve só para modificar o som da vogal anterior, mas ele não é lido e nem é falado. Então, mesmo com 4 letras, né, cake, bike e time, eles só têm uma única sílaba, né? A gente também precisa ficar atento aos ditongos, que são dois sons vocálicos que aparecem juntos dentro da mesma sílaba. Por exemplo, coin, loud, face. Esses sons, eles deslizam de um para o outro e não são separados em sílabas diferentes. Então, loud, por exemplo, tem uma única sílaba, né? E pode passar o slide, amor. A gente pode também falar sobre a separação silábica quando a gente fala sobre encontros consonantais, que são dois ou mais sons consonantais que aparecem juntos, geralmente no início ou no fim das palavras, como play, que é esse PL, street, que é o STR, ou milk, que é esse LK, né? Dependendo da palavra, esses encontros ficam juntos em uma sílaba só, ou são divididos se houver uma vogal entre elas, por exemplo, como em spring, né? É uma só sílaba, mas letter se divide porque o T está entre as duas vogais. Então é L-E-T de um lado, T-E-R do outro. Letter. Agora que as regras estão mais claras, né, vem a parte mais gostosa, que eu acho que são os truques e as estratégias para ajudar, né, vocês a identificar as sílabas na prática. O primeiro truque é clássico e funciona muito bem, né? Basta você bater palmas ou estalar os dedos a cada som vocálico da palavra. Pode parecer simples, mas ajuda, né, a você sentir um pouco mais de confiança e também para sentir a sonoridade e contar também as sílabas de forma mais física e intuitiva. Outra estratégia é usar dicionários confiáveis, né, como o Cambridge, que é um dos que eu gosto bastante, ou o Word Stress, que já mostra como a separação fica bonitinha, né, com os hífens e acentos e tudo que você precisa saber sobre o tema, né? Por exemplo, na palavra interesting, a gente tem in, ter, as, in. Interesting. Se a gente parar para analisar, é muito mais difícil para a gente ficar pensando nesses assuntos do que a gente só sentir a palavra de certa forma. E com o tempo, isso vai ficando muito mais natural, porque
o jeito que você fala normalmente acaba meio que se transformando em como você separa, né? E é um tema que parece muito fácil, é um pouquinho mais complicado do que o nosso português, né? Porque o nosso idioma é silábico, já o inglês, por ser um idioma estressado, ou stressed language, ele tem essa diferença, né? Porque a gente vai pelo som e não pelas sílabas. E é um tema que, quando a gente para pegar, assim, inicialmente ele pode parecer um pouco maçante, mas com o tempo ele vai se transformando em algo mais fácil, né? Até para mim mesmo, que tem um pouco maior de contato com o inglês constantemente, às vezes eu ainda me sinto confuso quando preciso separar, mas está funcionando e as coisas estão fluindo. Quando nos deparamos com palavras longas em inglês, o segredo está em reconhecer a estrutura interna dessas palavras. Se elas têm prefixos, se elas têm sufixos e até mesmo as suas raízes, né? Além de seguir os padrões sonoros que já aprendemos. Por exemplo, unbelievable. Unbelievable, ela possui 5 sílabas. Unbelievable, né? International ou responsibility. Nesse tipo de palavra, o que ajuda muito é quebrá-la em blocos naturais, respeitando os elementos de composição, né? Então, você pode fazer, identificando se ela tem um prefixo, como unread. Unread. Un, fora, read. Então, a gente consegue perceber por ela. Ou como em palavras como responsibility, né? Responsibility. Então, 6 sílabas. E uma dica, né, para utilizar em palavras longas é você começar dividindo ela pelos prefixos, sufixos e depois pelos sons vocálicos, né, que é o que resta dela. Isso ajuda bastante a conseguir identificar nessa separação e até mesmo como pronunciá-las. Porque às vezes a gente não fala pausadamente, a gente fala de um jeito mais fluido, e esse jeito fluido, no final das contas, é praticamente como a gente faz essa separação silábica. Mas é sempre muito importante prestar atenção nos sons vocálicos, que é uma regra essencial da separação silábica no inglês. E agora pode vir com a finalização, certo? Muito bem, galera. Foi isso por nossa aula e também do nosso projeto. 3 módulos aí para ajudar você a entender a fonética e melhorar a sua pronúncia no inglês. Então, o primeiro módulo nós tivemos as vogais, certo? Todos os sons de todas as vogais que nós temos no inglês. Depois a gente passou para consoantes, analisamos cada uma e o seu som dentro da fonética. E por último, nosso módulo bônus, vimos o ED, a entonação, a word stress e a separação silábica. E com isso concluímos esse nosso projeto The Sound of Letters. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui um agradecimento também a todos os meus colegas, né, que não estão aqui hoje, mas a todas essas pessoas que participaram desse projeto, nosso agradecimento. E espero que, de verdade, isso ajude vocês a melhorar cada dia mais a sua pronúncia no inglês, ok? Ficamos por aqui e até uma próxima, quem sabe. Tchau, tchau, muito obrigada.